entre linhas e letras, construir conhecimento e fortalecer nossas vozes. Aproveite a programação e fique agora com a atual palestra. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Sei que uma noite quente da segunda em casa, mas vai ser uma palestra muito legal. Apresento a professora Cláudia Graziano Paz de Barros, doutora em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, com pós-doutorado em Educação pela Universidade de Lisboa. É professora associada aposentada da UFMT, onde ainda atua em projetos de pesquisa e extensão que enfocam a educação, linguagem e sociedade, como no ensino e aprendizagem de língua portuguesa como língua de acolhimento. Desde 2021, colabora como pesquisadora, formadora do projeto Brincadas, do grupo de pesquisas LACE da PUC São Paulo. Damos início, então, à palestra Protagonismo Oculto, um estudo sobre as mulheres na perspectiva da análise geológica do discurso, e passo a palavra para a professora. Podemos começar. Muito obrigada, boa noite a todos, todas, todes, e tudo que tiver presente aí, está tudo muito bem organizado, muito bonito, então eu começo agradecendo o convite do Centro Acadêmico e agradecendo especificamente por ver uma coisa tão bem feitinha, tão bonitinha essa abertura. Obrigada, Mariana, pelas palavras. E eu vou primeiro me apresentar, de onde eu falo. Eu sou doutora há quase 25 anos em Linguística Aplicada, e a Linguística Aplicada, para mim, é uma área do conhecimento que abarca, não para mim, ela abarca, de fato, uma imensa gama de estudos e possibilidades de pesquisa, de investigações, em que a gente tem a linguagem como foco, de alguma forma. Quando foi feito o convite, eu fiquei encantada, porque o tema da ditadura civil-militar e seus 60 anos de vida sempre me encantou. Então, eu vou falar como a professora doutora e explicar o que é a análise dialógica do discurso. E, olha, eu vou bater um papo com vocês, sintam-se à vontade para mandar perguntas pelo chat, se vocês quiserem ir mandando durante a própria palestra, e como vocês se sentirem à vontade, tá bem? Vai ser bastante dialógica essa fala. Então, esse título foi escolhido por mim e pelo pessoal do Centro Acadêmico, porque eu mandei vários. E a palavra protagonismo e a palavra oculto, sobretudo, estavam me incomodando um pouco. Mas, na verdade, a gente vai ver os dados que eu coletei e discutir no final, então, esse protagonismo, se é oculto e se é protagonismo, ok? Então, deixa eu só mexer aqui, que alguma coisa está aparecendo, não está me deixando. Achei. Nós vamos começar. Eu vou fazer uma leitura da Nilceia Freire, que é uma das primeiras pessoas a escreverem do ponto de vista das mulheres durante a ditadura civil-militar de 64 a 85. E essa fala eu queria assim, que ficasse no coração de vocês, que ficasse na mente e que levasse vocês a pensarem o seu próprio ser e estar no mundo, ser e estar dentro da universidade, ser e estar dentro da PUC do Paraná, porque ela também foi parte da resistência contra a ditadura. Então, eu gostaria que vocês ouvissem. A superação dos fantasmas que ainda assombram nossa história recente exige confrontá-los, exorcizá-los. Será preciso retirá-los dos lugares onde estão escondidos, olhá-los nos olhos e compreender os mecanismos que os permitem surgir, de forma a certificar-nos de que não terão nenhum espaço para ressuscitar. Por isso, devemos agradecer às bravas jovens que se insurgiram naquele momento e às corajosas mulheres que agora emprestam as suas histórias para que entendamos o quanto é preciosa a democracia que elas já ajudaram a restabelecer. Então, assim, Nilceia, depois da redemocratização do país, ela chegou a ser até ministra.
e, infelizmente, faleceu de câncer há algum tempo. Então, a parte que vai ser bem dialógica é a parte de pensar nessas mulheres, a parte investigar. Eu fui a fundo nos últimos meses para olhar e tentar ver, visualizar, sentir o que podem ter sentido essas pessoas e suas histórias. Por que esse tema me agrada tanto? Eu falo aqui, primeiro, do livro Brasil Nunca Mais. Esse livro me chegou às mãos muito cedo, eu era uma menina ainda quando eu li. E ele é um livro organizado, baseado, sobretudo, nos arquivos do DOPS, nos arquivos sobre os presos políticos e nos arquivos sobre as torturas que eles sofreram. Então, foi muito difícil, no primeiro momento, para realizar o estudo, porque eu falei, eu não vou falar descrições de tortura, não é esse o foco. Eu vou falar como é que se faz uma pesquisa do ponto de vista de uma perspectiva da linguística aplicada, mas da linguística pura também, e de uma perspectiva da análise do discurso, que não é tão conhecida no Brasil quanto a análise do discurso de linha francesa, do Péchet, do Bourdieu. Então, é desse lugar que eu vou conversar com vocês. Então, primeiro eu falei, meu Deus, eu vou ter a oportunidade de voltar para aquilo que me chocou e que me retirou do lugar onde eu estava. Mesmo muito jovem, a descrição da tortura, das prisões, é algo muito chocante. Então, quem se interessar pelo tema, eu recomendo a leitura desse livro. E hoje não é apenas mais um livro editado, mas ele é um projeto que tem páginas e páginas e páginas da internet e que mostra o projeto todo demonstra de várias maneiras e sob vários ângulos de vista diferentes, de que forma que ocorreu esse período triste, assustador na história do Brasil. Então, para falar um pouquinho, a primeira coisa que chama a atenção é que o prefácio é de Dom Paulo Evaristo Arnes, mas ele foi organizado pelo rabino Henry Sobel e também pelo pastor presbiteriano Jaime Wright. Então, 3 pessoas de 3 vertentes religiosas diferentes. E isso é muito bacana, é ver que as pessoas, professando a sua fé, se colocaram civilmente, se colocaram cidadanicamente, se existe essa palavra, apreenderam a sua cidadania como pastor, padre, rabino, para lutar contra o regime. O livro foi organizado, o livro impresso que eu li quando era jovem, entre 79 e 85, e foi publicado em 85, um pouquinho antes da redemocratização do país. Tornou-se, para nossa surpresa, um dos maiores best-sellers de não ficção no mercado editorial brasileiro e ficou em listas dos mais vendidos durante quase 100 semanas consecutivas. Então, vocês imaginam o boom que foi. Até porque, naquele momento, a gente gritava, não só a juventude, mas vários segmentos da sociedade, a gente gritava por um fim da ditadura e começava a conseguir vazar de toda a censura tudo que as pessoas sofreram. Cada uma das pessoas, não só que realmente militaram na resistência, mas pessoas que por alguma razão desagradavam alguém e eram denunciadas, e a polícia levava e prendia e ficava torturando até que eles falassem alguma coisa, mesmo pessoas que não estivessem na militância. O AI-5, em 69, institui a liberação absoluta do regime para prender qualquer pessoa, idoso, jovem, mulher grávida. Em 85, a gente já estava até aqui com essa história, lutando pela redemocratização e gritando pelas diretas, por voltarmos a poder votar para presidente, então de ter eleições diretas novamente, porque vocês sabem que durante esses 21 anos eram generais que ocupavam o cargo de presidente do país.
Então, sobre o livro ainda, ele retrata as condições nos porões da ditadura militar, utilizando documentos produzidos pelas próprias autoridades responsáveis. E aí o que diz no livro? Pelas atrocidades. É assim que esses três, e sobretudo Dom Paulo Evaristo Arnes, colocavam. O que aconteceu naquele período foram atrocidades, violações dos direitos humanos impensáveis, práticas de tortura muito baseadas no nazismo, ok? No livro impresso, há mais de 700 processos completos e outras dezenas de outros processos incompletos. E a documentação toda totaliza mais de 1 milhão de páginas. Os processos foram movidos pelo Estado contra os cidadãos brasileiros, frequentemente ignorando as regras estabelecidas pelo próprio Estado. Ou seja, antes do AI-5, eles violavam a Constituição vigente do jeito que queriam. Eu estaria aqui dando essa palestra, a polícia entrava e me levava presa, e em tempos de internet vocês iriam ver ao vivo. Mas era um tempo que não tinha internet. Então, as pessoas que, por alguma razão, presenciavam essas prisões, os vizinhos de apartamento, vizinhos de casa, as pessoas conhecidas, amigas, e que não tinham, às vezes, contato direto com nenhuma resistência, também foram testemunhas dos desaparecimentos, das mortes e de outras questões que a gente vai falar ao longo. E, como eu disse antes, essa obra e a coragem desses homens em assinarem essa obra em 79 e publicarem em 85, é claro que ela ficou escondida, mas todo mundo que sabia do que estava acontecendo no Brasil sabia que a Igreja Católica, em particular o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo, era uma pessoa que acolhia e que dava guarita e que ajudava as pessoas da resistência. Aí eu tenho aqui, vocês estão vendo que eu fiz um grande levantamento. Se eu parasse só no Brasil nunca mais, eu já teria um levantamento gigantesco para fazer. Mas eu fui além. Eu fui pegar outras pessoas que tratam desse tema, que é onde é que estavam as mulheres e que lugar que elas ocupavam durante a ditadura. E aqui eu tenho um texto de 1997, peguei um trechinho que é muito interessante. Os arquivos do DOPS são arquivos masculinos. Eles se... Peraí, deixa eu olhar no meu, porque vocês está me tampando aqui, só um minutinho. Nossa, eu estou vendo que eu estou passando um slide diferente do meu. Que maravilha! Só um instantinho. Vou pular essa palavra que está aí para vocês. Não se explicita, não é necessário não somente pelo fato de grande parte dos documentos serem relativos ao sujeito de subversão, homem, mas porque as mulheres não eram consideradas como sujeitos políticos pelos militares. Então, olha, coisa estranha. A forma de visão de mundo sobre a mulher, sobre o feminino durante a ditadura, anulava o papel de um sujeito resistente, de um sujeito que iria estar presente de verdade em guerrilhas, em entrega de armas, em fazer papéis de esposa do guerrilheiro e outras coisas. Então, no levantamento que ela fez já em 97, ela diz: assim, os documentos do SOPS e do DOPS apresentam as mulheres participantes de grupos de esquerda como um apêndice dos homens, sem vontade própria, como marionetes teleguiadas. Portanto, para eles, elas não tinham capacidade de decidir pela militância como um projeto pessoal. Quando elas aparecem em documentos, elas estão registradas nos documentos oficiais desses órgãos como mãe de guerrilheiro, filha de guerrilheiro, esposa de guerrilheiro, namorada de guerrilheiro,
dos subversivos ou quaisquer procurados ou presos políticos. Eu coloco sempre, vocês estão vendo que eu estou fazendo uma ênfase no fato de que não eram apenas as pessoas da militância, mas quaisquer pessoas que se opunham ao governo de alguma forma, ou como um relato que eu tenho de uma pessoa que estudava direito nesse período, havia colega que não gostava de colega na sala de aula. Alguém já viu isso acontecer? Grupinhos diferentes na sala de aula? Pois é, eu tenho depoimento de pessoas que ainda estão por aqui, que contam, olha, fulano e Beltrano nunca participaram de nada, mas o ciclano não gostava deles. Foi lá na polícia, denunciou e a gente nunca mais ouviu falar dos outros dois. Dá para vocês perceberem que um vizinho de mal poderia, de fato, denunciar o vizinho do lado por alguma razão e essa pessoa ser presa, torturada, morta ou dada como desaparecida até os dias de hoje? Então, processo de prisão, legalidade, inexistia, ok? Então, para poder falar da pesquisa que eu fiz, eu fui muito além e eu descobri alguns livros que eu vou deixar para vocês como uma fonte de pesquisa, porque eu tenho certeza que depois dessa fala e depois dessa semana interessantíssima que vocês criaram, vai ter muita gente com vontade de pesquisar. E olha, eu procurei no banco de teses da CAPES. Quando eu colocava dissertações e teses com mulheres e ditadura, apareceram 121 trabalhos, sendo que eu abri alguns deles e nem todos falavam sobre a ditadura, mas falavam sobre mulheres em militâncias, por exemplo, na defesa dos indígenas do Brasil em qualquer tempo, ok? Quando eu coloquei mulheres, ditadura e tortura na busca, apareceram 22 trabalhos. Portanto, tem um campo de pesquisa tão imenso sobre esse tema, ainda por fazer, que eu, por causa de vocês, por causa deste centro acadêmico, que é uma paixãozinha minha há 2 anos, eu vou criar um projeto de pesquisa no ano que vem e estou abrindo para vocês participarem comigo dessa investigação que eu quero fazer sobre os vários olhares que a gente pode dar, não só sobre as mulheres, mas sobre um tema que ainda é pouquíssimo falado, que é a prisão das crianças. Estou esperando parar. Vai parar? Vai. Daqui a pouquinho a porta fica aberta e fica pitando. Pronto. Então, na minha investigação, eu encontrei alguns livros para quem se interessar pelo tema já ir adentrando nesse lugar que é a mulher durante esse período. Então, a gente tem, além de todos as fotocópias dos arquivos do DOPS que estão lá no Brasil Nunca Mais, um outro livro chamado Luta Substantivo Feminino. Eu amei esse título. Eu vou falar um pouquinho sobre esse texto. Ele foi coordenado por Tatiana Merlino e Igor Ojeda, que são jornalistas. Ele inclui 45 perfis de mulheres que foram assassinadas ou desaparecidas durante a ditadura militar. Então, é um levantamento de pesquisa de pessoas que não estão mais entre nós, mas que podem ser lembradas. E o lema do Brasil Nunca Mais, e o lema de quem luta pela democracia no nosso país, o lema dessa minha fala é lembrar para nunca mais deixar se repetir. Por isso que eu estou convidando vocês a juntarem esse meu projeto para o ano que vem. Não pode mais se repetir, e a gente passou muito perto disso acontecer de novo. Então, a gente precisa ter os olhos e os ouvidos bem atentos. Ou, não parodiando, mas citando, é preciso estar atento e forte. Exatamente igual como 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Ok? Então, esse livro foi lançado em 2010 e apresentado em um debate da PUC São Paulo.
Ele apresenta 27 depoimentos de sobreviventes que foram presas e torturadas por pertencerem a alguma das organizações de oposição ao regime. É a terceira publicação derivada do relatório Direito à Memória e à Verdade, que documenta as histórias de vida, militância e morte de 436 pessoas assassinadas e desaparecidas por questões políticas entre 1964 e 1985. Um outro livro, vocês estão vendo que tem mulheres desde o título, né? Mulheres contra a ditadura, escrever é também uma forma de resistência. Aí eu vou ler só um trechinho para eu poder chegar na minha análise, ok? Este é um livro necessário, não só porque alguns querem que esqueçamos a ditadura, que nos calemos quando um torturador é exaltado ou quando um novo golpe de Estado é arquitetado e levado às ruas. Este é um livro necessário porque, sem o registro do que aconteceu e de como nós resistimos, o barulho que eles fazem pode se sobrepor à memória daqueles tempos. Então, eu estou aqui com vocês e eu imagino que esse pessoal lindo do centro acadêmico está aqui com vocês e propôs esse tema justamente para que a gente não deixe que as fake news, que essas tentativas de golpe de Estado, cucarachas horrorosas que aconteceram recentemente, possam se repetir nas próximas eleições. Ok? Professora, só queria fazer um parêntese. A autora desse livro, Eurídice Figueiredo, é uma convidada. Vai estar que presente. Felicidade! Quando ela vai falar? Eu estou conferida. Vai ser quinta-feira de meia noite. Quinta-feira à noite. Ela vai dar uma palestra só ela e ela vai estar numa mesa redonda também. Maravilha. Então, vai estar gravado? Porque eu vou estar dentro de um avião na quinta-feira à noite. Vai sim. Beleza. Ai, que orgulho de vocês. Cada dia mais. Queria estar dando aula aí para ficar pertinho. Bom, eu não sei porque o meu título saiu pequenininho, mas é o subtítulo do próprio título do trabalho, em que eu falo que é pelo choro das Marias e Clarices do solo deste Brasil, do solo do Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a análise dialógica do discurso e de que forma que eu busquei trabalhar uma infinidade de textos que há sobre a mulher na ditadura, ok? Então, o que é a análise dialógica do discurso? Primeiro, a gente tem aqui uma frase do Bakhtin, desculpem, dizendo, sim, a análise dialógica do discurso é baseada nos livros que Bakhtin deixou, nos seus textos todos, que são centenas de textos ao longo dos seus 80 anos de vida, e o foco dele da linguagem é que a linguagem é dialógica por natureza e que ela é naturalmente um fenômeno discursivo. Então, qual é a diferença de eu fazer uma análise do discurso e fazer uma análise morfológica ou sintática? Quaisquer que sejam os nossos dados, isso serve, gente, não é só para a linguística, mas para toda e qualquer análise literária também, ok? Seja em textos de outras línguas, seja em textos de língua portuguesa. O foco, sobretudo, é que o discurso ele vai muito mais além do que está escrito, ou que está desenhado, ou que está pintado, porque a gente também considera toda e qualquer forma de arte como discurso. Então, eu tenho a análise dialógica de textos verbais, de textos não verbais, de pinturas, de todos os gêneros discursivos que vocês pensarem. Para o Bakhtin, o discurso é a vida, e nós nos constituímos pelo discurso do outro, desde que a gente é pequenininho, desde que a gente é criança. Ele diz assim, em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar com ele de uma interação viva e tensa. E ele deixa um método para que a gente siga, ou seja, ele deixou uma metodologia de pesquisa, de análise linguística. E eu vou tentar explicar muito rapidamente para vocês.
Ele diz assim, deixa eu só fazer um parêntese, vocês já devem ter ouvido falar do círculo de Bakhtin ou círculo bakhtiniano. Bakhtin, o autor, o sujeito presente que escreveu, ele existiu, Mikhail Mikhailovich Bakhtin, que nasceu em 1895 e viveu até 1975. Ele viveu toda a União Soviética, foi exilado pelos seus escritos, ficou na Sibéria. E para recolher depois os textos dele, até hoje se faz isso, para vocês terem uma ideia de quão fragmentado foi durante a União Soviética os escritos desse autor. Até muito recentemente no Brasil, a gente utilizava uma versão do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, que foi editada a primeira vez em 1997. Lá nesse livro aparece como autoria Bakhtin. Depois o professor da USP, Paulo Bezerra, e entre parênteses, na primeira edição aparecia Voloshinov. Quando o professor Paulo Bezerra traduz direto do russo para o português, aí ele dá a autoria do Marxismo e Filosofia da Linguagem para o Voloshinov e não para o Bakhtin. Por quê? Quando a gente está muito junto, e vocês devem saber disso tão bem quanto eu, e escreve junto, e pensa junto, e ouve um poema, e manda aquele poema, lê o poema, ouve uma canção, a gente vai trocando esses discursos e as várias linguagens, e a autoria de um texto meu pode ter as vozes da Mariana, pode ter as vozes dos meus colegas, dos meus professores, dos meus pais, porque é assim que a gente se constitui. É pela voz do outro também. Então, as minhas palavras, elas não são adâmicas. Nenhum de nós é o Adão entrando na língua. Eu não estou apenas fazendo uma metáfora, não. Essa expressão é do Bakhtin falando sobre a linguagem, ok? E ele vai dizer o seguinte: a ordem metodológica fundamentada para o estudo da língua deve ser a seguinte. Então, veja, não é para o estudo de qualquer coisa, mas o estudo especificamente da língua, qualquer língua e qualquer perspectiva. Eu quero fazer uma pesquisa sobre Virginia Woolf, e ele te dá uma ordem metodológica para olhar os poemas dela, ou para o Shakespeare, ou para o Pessoa, ou para Camões, ou para Itamar Vieira, qualquer que seja o autor. E ele vai dizer assim: a primeira coisa que a gente tem que olhar são as formas e tipos da interação discursiva em sua relação com as condições concretas. O que quer dizer isso, professora? Não consegui entender, está muito abstrato. Quer dizer assim, eu não olho um texto escrito sem pensar onde ele foi escrito, quando ele foi escrito, por quem ele foi escrito e para quem ele foi escrito. Ok? É as formas reais em que se ocorre qualquer coisa. Pensa numa brincadeira de telefone sem fio, que as pessoas vão mudando aquilo que se diz. A língua também ocorre dessa forma. Um texto pode ser revisto, repensado por outrem. Então, o que ele diz é: pensa sempre no contexto sócio-histórico e cultural em que o texto que você está analisando, que a frase que você está analisando, que a charge que você está analisando, qualquer texto, que contexto foi escrito, por que foi escrito, por quem foi escrito e para quem foi escrito, ok? Não dá para analisar uma língua sem ter esse pensamento de que a língua e a linguagem são discursos, e os discursos acontecem em condições concretas da vida cotidiana, sejam quais forem, certo? A segunda coisa que ele disse que é para a gente analisar. Então, primeiro eu olhei o discurso, o contexto, certo? Quando eu falar em discurso, pensa que ele sempre vai abarcar o escrito, dito, não dito, e o contexto em que ele aconteceu e o contexto da receptividade. Porque um texto de Camões, no século XVI, tinha um valor. Um texto de Camões lido hoje dentro de uma universidade para um estudo de literatura portuguesa vai ter outros valores e outros significados possíveis de serem atribuídos. Está claro isso, mais ou menos?
Para fazer uma análise dialógica do discurso, eu tenho que olhar para a interação discursiva com a vida. O que a vida traz naquele momento histórico. Em segundo lugar, ele vai dizer, aí a gente tem que ver a forma do enunciado, os discursos verbais singulares, aquela frase, numa relação estreita com a interação do qual são parte. Ou seja, os gêneros do discurso determinados pela interação discursiva na vida e na criação ideológica. Então, não sei se vocês viram recentemente, o Brasil inteiro ficou comentando, só um pouquinho. Eu estou no Mato Grosso e aqui está uma secura horrível. Comentaram muito na internet sobre uma pessoa que fez um relatório de polícia em forma de poema. Para a gente estudar discurso é ótimo, mas isso é negado lá na esfera da polícia. Não interessa na esfera da polícia que a pessoa metaforize, que a pessoa coloque rimas, nem nada disso. Interessa aquilo do jeito que foi dito, ele tem que descrever com os mínimos detalhes e não com rimas. Então, também é importante analisar o gênero, e um gênero, ele é criado, ele circula e ele é recebido dentro de uma dada esfera. A esfera policial, a esfera da literatura, a esfera cotidiana da nossa casa, a esfera... A gente pode ter essa mesma conversa se eu estivesse aí em Curitiba hoje, num boteco depois de terminar. Só que ela seria totalmente diferente só porque a gente mudou de lugar. Porque a gente escolhe, faz as escolhas lexicais, as escolhas de expressão, de tom de voz, dependendo do gênero que a gente está usando. Então, quando eu estou num bar batendo um papo com vocês, eu prefiro que vocês não olhem para professora, doutora, não sei do quê, pós-doutora e não sei o que lá, mas para a Cláudia que está sentada no bar tomando alguma coisa com vocês. Então, eu posso explicar essas mesmas coisas de uma forma diferente, com menos rigidez ou sisudez, ou sei lá o quê. Ficou claro? Um gênero ocorre numa determinada condição de criação daquele gênero e num determinado momento histórico e num determinado lugar. Aí, o mais legal que o Bakhtin deixa você vai fazer a análise do discurso, na perspectiva que eu estou criando, a partir do que eu acabei de falar, olhou para o contexto de criação, o autor e para quem ele disse, e o contexto atual de quem está lendo. Depois você vai olhar em que gênero ele foi escrito dentro dessas condições, e o número 3 ele é maravilhoso. A partir daí, faça a revisão das formas da língua em sua concepção. Já foi. Em sua concepção linguística habitual. Então, quem tem facilidade para fazer uma análise sintática, pode usar a análise sintática para referendar, reforçar ou negar alguns dados de linguagem. Porque você já olhou lá o contexto, você já olhou lá o autor, onde ele estava, quando ele disse, porque ele disse, você já olhou para quem ele escreveu, você já olhou em que momento você está lendo e o que isso pode significar no seu momento. Ficou claro, mais ou menos? Você pode recorrer a qualquer análise linguística que você domine, por exemplo, a morfológica, e aí dizer assim, olha, mas a professora Cláudia fala muito a palavra, sei lá, alguma palavra que eu repito demais, que eu nem me dou conta disso. O que a repetição desse item lexical significa numa palestra? Vocês estão entendendo? Pode ser análise sintática, análise morfológica, análise de texto a partir da linguística textual. Você pode recorrer ao que você quiser, desde que você não deixe de lado o gênero, a esfera e o local de produção, as condições, na verdade, de produção, de circulação e de recepção desses gêneros. Mas, professora, o Bakhtin escreveu lá análise dialógica do discurso? Não, o Bakhtin não escreveu. Eu vou pular esse aqui, porque eu já falei tudo que estava aqui com a minha boca mesmo, sem citar os outros. Só vou pegar um pedaço de Betty Bright, que é uma grande estudiosa, muito minha amiga, de Bakhtin,
para referendar o que eu acabei de dizer. Esmiuçar os campos semânticos, descrever e analisar o micro e o macro nas organizações sintáticas, reconhecer, recuperar, interpretar as marcas e as articulações enunciativas que caracterizam os discursos e indiciam a sua heterogeneidade, assim como os seus sujeitos. Ou seja, é o que eu acabei de falar de uma forma mais formal, vamos dizer assim. Você, usando da análise dialógica do discurso, você pode pegar todos os fios dialógicos que aquele texto que você está olhando vai permitir que você tenha. Então, eu me lembro de uma vez, numa aula de literatura portuguesa. Gente, vocês acreditam que aqui também não apareceu a capa da tese agora para mostrar para vocês? Enfim, eu falo dela. O que acontece? Eu estava numa aula de literatura portuguesa ontem, uns 60 anos atrás, quando eu fiz o curso de letras, e eu percebi que o autor daquele texto, ele brincava com os nomes, e cada nome que ele deu era um ponto, cada nome que ele deu para os personagens tinha uma significação totalmente diferente. E quando eu entreguei a minha leitura desse conto, e a percepção de que o autor tinha nomeado o personagem de forma a mostrar que esse personagem tinha uma importância além do que estava escrita, quando você percebia o nome dele, é isso que eu fiz ainda sem saber dessa análise. Eu prestei atenção ali e falei, nossa, ele está no próprio nome do personagem, já tem uma parte do enredo da história, você já percebe. Então, usando a análise dialógica do discurso, vocês conseguem descobrir meandros de interpretação que muitas vezes pode acontecer com vocês, o que aconteceu comigo lá quando eu era novinha, e que percebi isso. A professora tinha lido o texto milhares de vezes e não tinha notado essa brincadeira do nome dos personagens do conto. Ganhei nota máxima, tá, gente? Aqui nesse negócio, é um trecho que introduz a minha análise dialógica dos materiais que eu levantei para falar com vocês. No momento dos encontros em que as entrevistas eram realizadas, eu já havia decidido que no título da tese, a expressão vozes de mulheres deveria aparecer. Depois de ter feito tantas entrevistas, minha tese se traduzia em vozes registradas no aparelho gravador. Vozes emocionadas, tristes, serenas, eufóricas, chorosas, alegres, ressentidas, apaixonadas, amarguradas, jovens, roucas, suaves e esperançosas. As mulheres que aceitaram conversar comigo haviam confiado suas histórias a uma estranha. Elas me haviam fornecido, como quem passa de geração a geração, o legado das suas vidas. Isso aqui é um trecho da tese de doutorado da Universidade Federal do Paraná, de uma professora cujo sobrenome é Conrad. Ela defendeu em 2015, e ela trabalha com 4 pessoas que foram mães, que estiveram nos porões da ditadura, no Paraná e em outros lugares do Brasil, e convido vocês a conhecerem essa tese. Infelizmente, eu não sei porque, para mim, ela estava aparecendo o print da capa aqui para vocês, e agora, na hora de transmitir, não está aparecendo. Passo a referência porque uma dessas corajosas e indescritíveis mulheres foi aluna da PUC no curso de jornalismo, da PUC do Paraná, aí onde vocês estão. Para mim, emoção, eu fico tremendo quando eu leio essas histórias. Eu vou falar alguns dos meus achados. Eu pesquisei em todos aqueles livros que vocês viram eu falar. Eu peguei outros textos que estão pela internet, é só vocês jogarem ditadura e mulher, vocês vão ver que são milhares de coisas. E eu decidi não descrever a tortura. Eu vou citar no finalzinho alguma dessas coisas, mas eu não queria marcar a tortura, eu queria marcar a resistência, eu queria marcar a vida,
dessas pessoas que ainda estão por aí. Uma delas vai estar aí com vocês essa semana. Olha que coisa mais linda. Mas a primeira conclusão que eu tirei de todos os dados que eu levantei: a história predominante tende a subestimar ou omitir as contribuições das mulheres. A narrativa histórica oficial frequentemente reflete ainda não está escrito aqui, mas eu estou reforçando aqui para vocês, uma perspectiva predominantemente masculina. E apesar da exclusão, as mulheres desempenharam papéis fundamentais na luta, e eu vou falar repetindo agora, na luta pela redemocratização do Brasil. Por que não quer mudar de slide? Aqui. Como é que essa resistência se deu? Eu consegui categorizar para vocês. Primeiro, resistência feminina. Muitas mulheres se organizaram em grupos de mães para exigir o retorno de seus filhos desaparecidos, que foram vítimas da repressão. Vocês estão vendo uma fotografia e escrito: o estudante preso podia ser seu filho. Aqui é uma mãe, ali é outra mãe. São mulheres nas ruas, mulheres que foram presas, mulheres que apanharam, mulheres que levaram coice de cavalo, cacetete na cabeça, porque pediam para que a ditadura devolvesse os seus filhos. Ok? Primeiro tipo de resistência, então, foi dessas mães. Essas mães e também outras pessoas que não eram mães oficialmente, também se envolveram criando associações de bairro e grupos que foram fundamentais na mobilização contra o regime. Essas associações frequentemente promoviam debates sobre política e direitos humanos e ofereciam apoio às vítimas da repressão. Apoio, inclusive, de dizer: olha, o primo de fulano que mora não sei aonde está escondido em São Paulo, você pode colocar na sua casa? E aquela pessoa recebia aquele estudante. Vocês sabem que muitos eram jovens, estudantes secundaristas e universitários, ou aquela jovem e dizia: essa aqui é minha sobrinha que veio lá de Paranatinga, no Mato Grosso, e veio para estudar, mas ainda não arrumou escola. Então, a resistência, ela não era apenas de quem estava à frente da militância, mas havia muitas mulheres que abriram as suas portas, correndo o risco de também serem presas ou de serem assassinadas, porque estavam acolhendo alguém. Tudo bem até aqui? O terceiro item, movimentos contra o custo de vida e movimento por creche. Eu acrescentei esse porque ele aparece nos documentos. Não era um movimento tão diretamente ligado à resistência que apoiava as militâncias, sobretudo as militâncias de guerra, as guerrilheiras mesmo, mas eram movimentos que se opunham ao regime de alguma forma. De que forma? Os generais não eram bons economistas, os generais não foram bons administradores. Vocês podem perguntar para os seus pais, para os seus professores, como era o custo de vida durante a ditadura. O Brasil, você acordava com o preço da comida de manhã e de noite era 2 vezes o valor no mesmo dia. Então, a gente vivia numa situação econômica mais ou menos semelhante à da Argentina, em que a moeda perde o valor várias vezes no mesmo dia. Então, outras mulheres também trabalharam para exigir creches e se manifestar dizendo: olha, vocês não servem para administrar o país, porque o custo de vida está impossível, a gente não tem como mais alimentar as nossas famílias. Parece pouco, mas naquele momento era muito, tá? Não se esqueçam daquele trecho de canção: na tortura, toda a carne se trai. Aqui nós temos outras mulheres. Eu estou fazendo análise dialógica, inclusive de imagens, tá, gente? É por isso que as imagens são tão importantes. Aqui nós temos outra foto com várias mulheres, louras, brancas, negras, morenas, esposas de presos políticos, visitando a redação do jornal Correio da Manhã, hoje Folha de São Paulo, após o Superior Tribunal Militar negar os habeas corpus para os seus maridos. Então, elas iam lá e exigiam: não, devolve meu marido, olha aqui, eu estou com criança, olha aqui, eu tenho um bebê. Corajosas mulheres. Mesmo ir à redação do jornal,
era um ato de subversão muito grande e que correram muito risco de vida e da vida de seus filhos por causa dessa simples fotografia, ok? Pode ver que a cara de todas elas, procurando ver listas de nomes, todas muito tristes, todas muito preocupadas, todas com um profundo pesar nas suas faces. Quando eu estou falando um profundo pesar e conclamando vocês a olharem, eu estou fazendo análise dialógica do discurso. Eu estou levantando um dado desse gênero chamado fotografia e convidando vocês a fazerem essas leituras que são mais do que as superficiais. Ah, tá, tinha um monte de mulher lá, mas tinha também um homem lá no fundo. Se a gente perceber, a gente consegue ver os traços da moda, os gêneros imagéticos, como a fotografia, nos trazem muitos dados. Então, essa foto me disse muitas coisas. Seguindo para fechar. E aí, eu queria mostrar para vocês a participação das mulheres ativamente. Eu falei primeiro da participação, que era até desconsiderada pelo regime, das mães, das esposas, eles não consideravam. Trouxe de novo uma foto, e agora a foto de uma moça que foi derrubada por um policial, que está com cacetete na cabeça, cuja bota está muito próxima da parte traseira do corpo dela e que está numa posição que pode indicar tanto que ele está querendo se equilibrar, quanto ele pode estar armando um chute ou um puxão de cabelo ou qualquer outra coisa. Então, onde é que essas mulheres estavam? Primeiro, no movimento estudantil. E aí, minhas meninas do Centro Acadêmico, 1000 parabéns. O movimento estudantil é o nosso lugar. É o nosso lugar de vivência, é o nosso lugar de fala, é o nosso lugar de resistência, não só numa ditadura, mas em todos os momentos, inclusive resistência a discursos e atos dentro das próprias universidades, ok? Estou falando do lugar de uma professora universitária com 30 anos de experiência. Às vezes os estudantes têm que resistir dentro da própria universidade e dizer, não, aqui é nosso, daqui vocês não passam, aqui a gente vai lutar, isso aqui vocês não vão tomar da gente. Só para dar um exemplo. Então, no movimento estudantil de 64 a 85, nós tivemos muitas mulheres. Elas foram alguns dos focos principais da resistência, porque elas participaram dos protestos, das ocupações e de atividades políticas desafiando os papéis tradicionais de gênero e mostrando a sua força política e organizacional. Ou seja, elas não estavam ali apenas para cozinhar para os rapazes que estavam se encontrando. Elas estavam ali para pegar em armas. Elas estavam ali para carregar a arma de um lugar para o outro, com um bebê no colo para disfarçar, ok? Segundo, participação em partidos políticos e sindicatos. Essa participação, eu coloquei a fotografia como rasgada, porque eu queria chocar vocês mesmo, tá? Coloquei um tom que eu gosto muito, que é o lilás, para fazer uma menção ao feminino, e de propósito eu coloquei essa arte da fotografia rasgada, porque é assim que eu vejo esse trabalho. Eu peguei rasgos, pedaços, histórias que foram se construindo e que tem ainda muita coisa para ser contada, além desta nossa conversa. Então, elas também entraram para criar e para manter espaços de resistência, contribuindo para a formulação de estratégias políticas e sociais. Não se esqueçam que quando você tem uma inflação disparada, você tem fome. Então, havia um número de pessoas totalmente à margem do mínimo para sobrevivência em qualquer momento da vida. Desculpem, gente. Aqui eu trouxe outra foto e essa vai mostrar para vocês que lindas que elas são, que lindas que elas eram. Aqui é um pessoal do teatro em São Paulo e que foi para a rua de mãozinha dada, e a mão dada é um ato de resistência muito forte. O ninguém larga a mão de ninguém, que a gente falou nos 4 anos anteriores, vem daí.
ok? Está vendo como o discurso é importante? A gente reproduz às vezes e não sabe de onde veio. Ninguém larga a mão de ninguém porque a gente se grudava, porque vinha cavalo em cima, vinha bala, vinha moto, vinha de tudo para cima de carros, para cima deles e delas, ok? As roupas eu acho maravilhosas, eu amo tubinhos. Um outro livro, esse foi lançado recentemente, que seria o terceiro item da militância, o envolvimento de mulheres na luta armada contra o regime. A repressão severa enfrentada por mulheres, incluindo prisões, tortura, violações, prisão e tortura dos seus filhos, ainda crianças. Eu quero, porque muito pouco se fala de que a ditadura civil-militar brasileira prendeu crianças, torturou crianças na frente de seus pais, sobretudo na frente de suas mães, para que elas falassem alguma coisa. Eu acho que essa parte é tão chocante que a gente ainda está deglutindo para poder escrever sobre ela. Por isso, eu renovo o meu convite. Quem tiver interesse por esse tema, tiver interesse em conhecer essa metodologia da análise dialógica do discurso, que podem mandar seus nomes e a gente se reúne online, onde quer que eu esteja no mundo, para fazer essa pesquisa e para publicar livro e para denunciar. Lembrar, para não perder a memória, para resistir e não deixar se repetir, ok? Além do que eu já disse, tinha jornais criados por mulheres. Então, teve o jornal Brasil Mulher, que foi criado por Terezinha Zerbini, cujo projeto entrou dentro do Instituto Vladimir Herzog. Mesmo em 1975, já se sabia que o Herzog tinha sido torturado e morto, e entregue de volta o corpo, como se ele tivesse se suicidado. Essa imagem da fotografia do Dobbs, dele com uma corda no pescoço, para provar que ele tinha se suicidado, já tinha corrido o mundo. Então, em 75, foi criado um instituto de homenagem. E aí ela disse que, naquele momento, ela via a rara oportunidade de começar um trabalho político firme e consistente. E aí, dentro do jornal Brasil Mulher, começou-se a ter grupos defendendo pautas diferentes. Então, pauta feminina, pauta homossexual, pautas diferentes, porque a tortura contra quaisquer pessoas que não tivessem dentro de um determinado padrão de comportamento aconteceu, e aconteceu e muito. O levantamento que eu fiz me mostra que o levantamento que eu fiz é muito pequeno perto da realidade ainda. Então, a Terezinha achou que as pautas femininas deviam ficar dentro do jornal Brasil Mulher, e a pauta política, especificamente, peitando de cara o governo, ela criou um outro jornal chamado Maria Quitéria, que já pedia a anistia, como vocês estão vendo nessa capa que está aqui do lado. Então, é outra forma de resistência feminina, especificamente feminina. E aí eu trouxe esse panfleto, que eu falei, meu Deus, essas meninas eram muito, muito corajosas. Olha essa imagem. São vários rostos femininos brincando como se fosse a boneca Emília, por exemplo, com aquele desenho assim, e as sobrancelhas grandes, e elas estão gritando por liberdade. Movimento Feminino pela Anistia do Brasil. 1975, Ano Internacional da Mulher. A ONU promoveu o Ano Internacional da Mulher, e o Brasil, fingindo ser uma democracia, teve que engolir a mulherada saindo às ruas e panfletando e divulgando da forma que podia, que a gente precisava de liberdade de expressão e de vida. Liberdade de se expressar, liberdade de viver. Aqui é uma outra capa, na verdade, essa foi a primeira capa que eu achei do jornal Brasil Mulher. Ela já é de 1979, 10 anos depois do AI-5,
estava um pouquinho mais suave. O presidente Figueiredo, que também era general, falava: olha, eu estou achando que eu vou conceder anistia aos presos políticos, eu estou querendo... que a pressão internacional, sobretudo, estava muito forte. Mais uma. Isso daqui eu trouxe porque vocês são vocês. Vocês estão vendo esse monte de gente aqui? Isso aqui foi aí em Curitiba. Agora, em 2024, foi lançado o livro Vozes da Resistência, Memórias da Luta contra a Ditadura Militar no Paraná. O encontro foi marcado pelas intervenções de muitos dos autores, vítimas de torturas e prisões arbitrárias, utilizadas pelo Estado brasileiro contra os opositores do regime militar, que se prestaram tanto para revelar às novas gerações o que ocorreu no passado, como para chamar a atenção para a necessidade de se impedir que tais fatos se repitam. Então, vocês têm esse monte de gente que é autor, porque está dando depoimento, porque contou a sua história, dentro desse livro, que foi lançado em maio de 24. Tem na biblioteca da UFPR, mas acho que tem em algumas livrarias da cidade também. Olha quanta gente bonita, olha quanto velhinho aqui na frente que resistiu e que está aí vivo, tudo sorrindo, dizendo: oba, contei a minha história. Contar a história, a narrativa é uma forma de resistir, é uma forma de se vingar. Eu coloquei aqui alguns dos sites e, inclusive, olha, por acaso não coloquei aqui o site, é só jogar Brasil Nunca Mais que vocês encontram. A tese que eu li aquele pedacinho, que são as 4 militantes, inclusive a aluna de jornalismo da PUC, todas aí do Paraná, Memórias do Sótão, Vozes de Mulheres na Militância Política contra a Ditadura no Paraná, da Carla Cristina Nack Conrad. Acho que vocês podem procurá-la e chamar para um papo, porque ela vai contar em primeira mão o que ela ouviu dessas pessoas. Algumas delas, uma delas, pelo menos, eu tenho certeza que já faleceu. Para encerrar a minha fala, mas não o nosso bate-papo, E foi silenciada. Dentro da tese da Carla, nos livros todos que eu citei aqui, e eu escolhi falar de esperança e não da dor. Eu vou soltar umas gotinhas de dor para vocês, nesse momento, para a gente voltar para a esperança da resistência. Porque estar dando essa palestra, vocês estarem chamando esse tema, também é resistência. A gente precisa resistir para não repetir. O grupo que apoiou o bolsonarismo continua aí louco para voltar ao poder daqui 2 anos. E o que eles querem instaurar é exatamente o que eu acabei de descrever. É uma ditadura violentíssima. Contextualizando essa ditadura na América Latina, muitos dos nossos guerrilheiros ou presos políticos que por alguma razão conseguiram fugir foram para o Chile. O Chile era um lugar de acolhimento. E aí estoura a ditadura Pinochet e o povo tem que correr do Chile. Então, esses movimentos sócio-históricos dentro da América Latina ocorrem muito ao mesmo tempo. Tá? A América Latina inteira tem as Mães da Praça de Maio, por exemplo, na Argentina, que todo mundo já ouviu falar. A gente tem a América Latina como um lugar histórico, lugar mesmo, mas um lugar histórico e social, entre os anos 60 e 70, de extrema violência. Quando eu digo que eu já sabia da presença das crianças, mas você consegue se imaginar tendo um filho? Não sei se tem alguma mãe nos ouvindo. Você consegue imaginar o teu filho dentro da sala em que você está num pau de arara, em que o teu seio está tomando choque, em que na tua vagina ou no teu ânus estão sendo enfiados objetos? Pois é. Esses são alguns dos depoimentos que eu não quis trazer para hoje. Eu estou contando essa história e falando de ciência
como se eu estivesse batendo um papo com vocês, porque é muito pesada a pesquisa. Ela dói. Eu sou uma pessoa que tem um nível de empatia muito acirrado. Então, eu passei vários dias, pessoal, selecionando o que eu ia fazer. Eu devo ter aqui uns 4 textos escritos diferentes só para elaborar esse texto, esse momento com vocês. Porque realmente a história do Brasil, a história desses brasileiros que muitas vezes são apagados, mulheres e homens, mulheres e gays, são histórias de uma coragem, de uma bravura, de um amor por este país, que talvez as nossas gerações nem conheçam direito, não percebam direito. Só se lembrem de que a gente precisa estar atento e de que a gente precisa ser forte, porque se a gente deixar, isso pode se repetir. Se a gente pensar, faz 136 anos apenas que a gente saiu da monarquia. Se a gente pensar, são 137 anos que a gente saiu da escravatura. Eu preciso lembrar vocês as técnicas de tortura dos escravos? Elas foram usadas também na ditadura militar. Então, vamos fazer de tudo, vamos nos unir como povo, como mulheres, como gays, como homens. Vamos nos unir para não deixar se repetir. Que a resistência seja a nossa existência. Obrigada pela atenção. Desculpa que eu estourei o tempo. Professora, muito obrigada. Infelizmente, não vai dar tempo de a gente fazer perguntas, mas quem tiver interesse no convite da professora, entre em contato com a gente faz essa ponte. Obrigada pela presença de todos. Agora a gente vai ali para a Colab 2, para a próxima palestra. E obrigada, professora. Eu que agradeço mais uma vez o convite e digo que vocês continuam sendo um motivo de orgulho para essa velha professora, que já enfrentou a polícia, porque em 84 eu já era aluna da Universidade Federal de Mato Grosso, do curso de Letras. Um beijo grande para todos. Beijo, professora. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.